Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, boa noite. Vamos agora à mensagem da Bíblia. Crentes rebocados. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 11, o versículo 31. Gênesis 11, verso 31. Será que você é um crente que anda a reboque? Ou é você o crente que é o motor que puxa os outros? Gênesis capítulo 11, verso 31. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós que somos imensamente gratos pelo dia de hoje, por este culto que o Senhor nos permite estar aqui lhe oferecendo, e agora queremos te agradecer pela tua palavra que será ministrada. Para tanto, perdoa os meus pecados e capacita-me, Senhor, através do teu Santo Espírito, colocando as palavras que o Senhor quer que chegue até os nossos corações. Venha falar conosco, Paizinho, nos edificar, nos ensinar, nos alimentar. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crentes rebocados. A reboque. Eu não sei se chamou a sua atenção, logo neste primeiro versículo que nós lemos aqui, tem alguém que veio a reboque, junto com uma família. Vamos ler de novo? Vamos ver, a igreja vai prestar atenção e vai tentar identificar quem é que foi o intrometido. Quem é que veio a reboque? Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Tera era pai de quem? De Abrão, que depois ficou conhecido como Abraão. Sarai era a esposa de Abrão, nora de Tera. Quem era o que foi a reboque? Ló. Ele era sobrinho de Abrão e foi junto no meio. O Ló, pela trajetória dele, ele acabou virando um símbolo do crente fraco, do crente trôpego, do crente mundano que vive dando problemas e que deixa de ser bênção. Ele não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz frutos, é o que nós poderíamos chamar de um crente a reboque, um crente que só anda rebocado pelos outros. E eis então o assunto que nós abordaremos nesta noite. Primeiro, um crente rebocado, um crente a reboque,
ele vive na sombra dos outros crentes e não na presença de Deus. Ele mesmo não vive na presença de Deus. Tem até uma música que eu me lembro nesse tempo de menino, que ela não é tão antiga. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde Abrão ia, Ló ia atrás. Se ele fosse para cá, Ló ia junto. Se ele fosse para lá, lá ia junto o seu sobrinho Ló. Abrão andava com Deus, mas Ló vivia na sombra de Abraão. Gênesis 11:31 começa essa história, nós acabamos de ler. Tomou Tera a Abrão seu filho e a Ló, filho de Harã. Por que ele pegou o sobrinho? E o interessante é que Deus havia dado uma ordem: sai do meio da tua parentela. E isso incluía os sobrinhos. Mas Abraão aqui, na época, Abrão entendeu de levar Ló. E lá foram eles: Siquém, Betel, o Oriente, a descida ao Egito, a volta a Betel, e Ló sempre seguindo a sombra de Abraão. Vamos ver Gênesis 12, os versos 4 e 5. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Eram seus servos. Gênesis capítulo 13, um pouquinho mais adiante, no versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e o que mais? E Ló com ele. Ló ia com ele. Gênesis 13, verso 5, confirma que Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Diz de novo, ele ia com Abrão. A Bíblia faz questão de mostrar que ele andava acompanhando. Bem, eu queria criar aqui na nossa mente uma ilustração. Você já viu um barco maior, um veleiro, rebocando um botezinho, um barquinho? Os navios maiores levam os botes salva-vidas em cima, mas os veleiros não têm onde colocar o bote salva-vidas dentro. O barco, o veleiro, é inflado pelo vento, e o vento vai soprando e vai guiando, vai levando ele. Mas o barquinho pequenininho é preso com uma corda. Para onde o veleiro vai, o barquinho vai atrás. O bote, barquinho, pensa comigo, não faz nenhum esforço. Ele simplesmente deixa-se puxar, mas ele segue no rastro do veleiro que o está puxando. E, por pouco, não se gloria de avançar tão bem como o outro. Para mim, a imagem que eu faço: o veleiro, o barco com a sua vela inflada pelo vento, ele me lembra Abraão. E o botezinho me lembra Ló, preso por aquela corda. Ló é o retrato de um crente que só anda rebocado por outro, como o veleiro e o barquinho. Pensa aí, se for cortada a amarra que liga os dois, um prossegue na sua corrida sem o menor problema. Ele é inflado pelo vento. O vento continua impulsionando ele e ele vai-se embora. Mas e o outro? O que vinha sendo rebocado, o que acontece com ele? Fica perdido, fica à deriva, até, quem sabe, afundar ou se arrebentar contra as pedras, mas ele fica sem direção. Cortou a corda, ele fica sem direção.
Ele até avança ainda um pouco sob o impulso que ele vinha, mas depois ele para e fica entregue apenas ao sabor das ondas. Para onde as ondas o levarem, ele vai. Triste imagem do nosso Ló moderno. Por tanto tempo puxado e rebocado, quem sabe por um cônjuge fiel. É o caso do marido que só vai para a igreja porque a mulher é uma crente fiel e paga o preço e dá testemunho, e o marido é um crente rebocado. Ou, muitas vezes, eu conheço casos, é a mulher. Só vai porque o marido é um crente fiel, e a mulher vive lá, mas por ela mesma ela não queria estar lá, mas ela vai rebocada. Ou então, alguns jovens que são rebocados por pais piedosos. Se forem privados desse convívio, perdem o entusiasmo, cedem logo ao desânimo e abandonam finalmente a corrida. Como o barquinho, ou vão afundar ou se arrebentar nas pedras. Quando Ló ficou sozinho, quando cortou a ligação dele com Abraão, ele foi em direção a Sodoma. E ali ele afligiu a sua alma. Ali em Sodoma ele mergulhou a sua família em um lugar tenebroso. E a vida de Ló só está bem com Deus enquanto está na companhia de Abraão. Ele não anda com Deus sozinho. Ele não consegue andar com Deus sozinho. Por isso ele vivia na sombra do outro. Mas intimidade com Deus ele não tinha. O crente rebocado precisa de muleta. Nós temos na Bíblia um outro exemplo muito interessante. Em 2 Crônicas 24, verso 1. Nós vamos encontrar o rei Joás. Ele começou a reinar com 7 anos. Diz assim em 2 Crônicas 24, 1. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto Joiada, o sacerdote, esteve vivo, ele fez o que era reto perante o Senhor. Depois que Joiada morreu, o rei se corrompeu. 2 Crônicas 24, versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Crente rebocado. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele fez tudo o que era direitinho. Mas o sacerdote Joiada morreu, o crente a reboque ficou só, não quis mais ter envolvimento ou comunhão com Deus. O primeiro ponto que nós vimos é: um crente a reboque vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Segundo ponto, um crente a reboque, ele vive mais apegado ao mundo, às coisas materiais, do que interessado nas coisas de Deus, ou seja, nas coisas espirituais. Mateus 6,33 nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Na hora de Ló separar-se de Abraão, Ló revela ganância e apego às coisas materiais, em detrimento até do carinho, do respeito, da consideração que ele deveria ter tido com o seu tio. Diz a palavra que ambos tinham muitos bens, muitos animais, e os pastores de um começaram a brigar com os do outro, e o que Ló achou por bem, no meio daquela briga, foi se separar de Abraão. Gênesis 13, os versos 10 e 11 diz:
levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ele não era bobo não, ele olhou assim, Abraão disse: escolhe para onde tu quer ir. Ele olha para um lado, só pedras e sequidão. Olha para o outro, as campinas verdes, bem regadas. Para onde tu quer ir? Eu quero ir para cá, para o lado das campinas. O Senhor fica com as pedras e o deserto, mas o Senhor mandou escolher, eu vou escolher esse lado aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Ele demonstrou na hora de se separar, na hora que a corda do reboque foi cortada, ele disse: agora eu vou levar vantagem, eu vou escolher a melhor terra para mim. E nós vemos que Ló, ele foi dirigido pelo olhar da ganância, pelo olhar da cobiça, e não pela fé em Deus. Ele viu e desejou, ele viu e cobiçou, porque a sua ganância era infinitamente maior do que a sua fé em Deus. A sua cobiça era maior do que o seu compromisso com Deus. Para ele o dinheiro era mais importante do que a santidade. Para ele a riqueza era mais importante do que a salvação, tanto dele quanto da sua família. Ló, ele dava mais valor ao ter do que o ser. Abraão não tem apego à terra. Ló não tem apego ao céu. O coração de Ló estava posto nas coisas materiais e não em Deus. Os seus olhos se enchem com as riquezas do mundo. O seu prazer não está no Senhor. O seu prazer não está em Deus. O seu prazer está no dinheiro. E Ló então escolhe as campinas verdes, mas o que ele não poderia imaginar era o desfecho da vida dele. O seu caminho tinha Sodoma e Gomorra. Sodoma, a cidade condenada, e é para lá que ele vai. Ló caminha na direção da cidade do pecado. Capítulo 13, os versos 12 e 13. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando tendas e mais tendas e mais tendas, enquanto se deslocava até chegar em Sodoma. Abraão vivia levantando altares a Deus. Ló nunca levantou um altar a Deus. Enquanto Abraão levantava altares para Deus, Ló armava tendas até Sodoma. No 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não consegue como que ler as placas de perigo da estrada, e ele avança todos os sinais vermelhos até chegar em Sodoma. Ele está cego pelo desejo de sucesso. Ele vai com isso perdendo a sua sensibilidade espiritual. Ele vai se misturando com aqueles que zombam de Deus, e ele também já não sente mais tristeza com isso. Você vê tanto exemplo por aí de pessoas que iam para a igreja enquanto, por exemplo, quando o esposo estava vivo, o esposo morreu, a mulher nunca mais pisou aqui na igreja. Nós tivemos exemplo assim. Ló então vai para a cidade iníqua. Ló vai para a cidade da perversidade mais gritante. E Ló vai ali, armando as suas tendas, e ele vai entrando, pouco a pouco, no espírito daquela cidade. Ló, então, o que ele faz? Ele leva a sua família para Sodoma. Nem nas tendas ele ficou, ele preferiu ir para lá. E lá ele se deslumbrou com Sodoma. A sua família se deslumbrou com Sodoma. Se envolveram com o espírito que reinava em Sodoma. Ló leva a sua família para lá, porque para ele o status, o sucesso, a fama, a riqueza vale mais do que a vida espiritual da sua família.
Ló se mistura, Ló se envolve. Mas o Senhor nos alerta, a sua palavra, em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E há muitos filhos de Deus vivendo hoje em Sodoma. Como há? Eu costumeiramente tenho dito no rádio, aqui neste púlpito, que Sodoma e Gomorra, que foram consumidas pelo fogo de Deus, perdem muito para muitas cidades brasileiras, para falar só aqui no Brasil de hoje. Perdem. Há muitos filhos de Deus vivendo em Sodoma porque eles perderam seus absolutos. Eles estão mais entusiasmados com as riquezas do mundo do que com as glórias do céu. Eles estão mais fascinados com o brilho de Sodoma do que com a glória de Deus. Enquanto Ló perde aquilo que ele cobiçou, Deus dá a Abraão toda a terra que Ló cobiça. Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, observe, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ló, sem Deus, ambicionou as riquezas. Abrão, com Deus, recebeu todas as riquezas que ele não cobiçou. Ele serviu ao Senhor. Ló não consegue se manter afastado daquele clima da cidade. E é esse o problema da pessoa ir dar uma olhada no mundo. Acaba sendo envolvido por ele. E lá ele ficou. Vamos ver Gênesis 14, do 12 ao 16. Ló é rebocado de Sodoma nesse meio tempo. É preso e é espoliado. Tomaram tudo que ele tinha. A felicidade dele é que Abraão ficou sabendo. Foi lá e libertou ele. Gênesis 14, do 12 ao 16. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais do Manre. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Atenção para o 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Percebe o que aconteceu com Ló? Foi levado cativo, e se não fosse a intervenção, Abrão teve que usar a espada agora para libertar Ló. Usou a espada. Irmãos, ali ele foi avisado. Ali, quando Deus deu aquele alerta, Ló deveria ter se orientado. Ali ele deveria ter acordado. Ali Ló deveria ter entendido que Sodoma não era o lugar para ele viver com a sua família. Ele tinha tido toda uma experiência vivendo com Abrão. E quando aquilo aconteceu e ele só foi liberto pela atenção de Abrão para com ele, ele devia ter acordado. Mas o que aconteceu é que Ló já havia perdido o discernimento espiritual. Ló volta para Sodoma,
depois de ter sido retirado de Sodoma. Ló volta para Sodoma com toda a sua família. E o que é pior, ele envolve-se mais fundo ainda com aquela cidade condenada, porque Ló foi criando raízes em Sodoma. Agora ele já faz parte com sua família da estrutura da cidade. Ele agora é juiz naquela cidade. A sua mulher ama mais as riquezas e o pecado daquela cidade do que qualquer outra coisa. O seu gesto, quando ela saiu e não conseguiu deixar de olhar para trás, comprovam isto. O seu coração estava nas coisas daquela cidade. As suas filhas namoram com jovens daquela cidade, enquanto Abraão, o crente verdadeiro, o crente sincero, quando ele quis casar Isaac, ele mandou buscar uma esposa crente para o seu filho Isaac. Mas Ló, o crente rebocado, entrega as suas filhas aos moços de Sodoma, que caçoam e tripudiam da palavra de Deus. Quantos pais têm orado pelo casamento de seus filhos? O namorado da sua filha ou a namorada do seu filho é um servo de Deus? É um crente? Ou você não está nem aí se a sua filha está namorando com alguém que não teme ao Senhor? Quem semeia vento, colhe tempestade. E nós poderíamos até pensar, que bênção, que como juiz está prosperando, ele tem projeção na cidade, ele exerce uma função de prestígio. Entretanto, ele não influencia, ele não testemunha, ele não faz a diferença que precisaria fazer. Um crente rebocado com o cordão cortado não influencia mais nada. E aí o clamor da cidade aumenta, o pecado da cidade aumenta. Ló vê tudo aquilo acontecer e não se vê um registro dizendo que Ló orasse por aquela cidade, que Ló pregasse para aquelas pessoas, que Ló pelo menos intercedesse por aquelas pessoas. Pelo contrário, Ló se mistura, porque Ló está anestesiado espiritualmente, porque ele não se apercebe que o juízo de Deus está prestes a cair sobre a cidade, porque ele é um crente acomodado, ele é um crente dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Nós hoje vamos encontrar muitos crentes nas escolas, nas universidades, nas instituições públicas, nos hospitais, no comércio, na indústria. Vamos encontrar crente em todo lugar. Mas eu pergunto, esse tanto de crente esparramado por aí, tem feito a diferença? Qual a diferença? Nós estamos dizendo, eu sou do Senhor. Ló não fez isso. A decadência moral de Sodoma, ela era terrível, ela era desnatural. Em Romanos 1, 26 e 27, nos explica que por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que você acha que é isso, irmão? As mulheres trocaram o modo natural de suas relações por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Hoje, nós vemos que a AIDS entrou no mundo por causa disso, a merecida punição do seu erro. Os anjos de Deus chegam em Sodoma, então, para destruir a cidade, porque lá não havia nem ao menos 10 justos, que Abraão ainda ficou intercedendo, e se houver 50 justos, se houver 50 eu não vou matar por amor a esses justos. E foi indo e não encontrou nenhum justo, nenhum.
Por isso, Abraão não pôde mais seguir argumentando com Deus. Nenhum. Então, pelo menos salva o meu sobrinho Ló. Pelo menos faça isso, Deus. Deus, por amor a Abraão, mandou os anjos para retirar Ló. E aí nós vamos ler algo interessante em Gênesis 19, agora no verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Estava lá na entrada da cidade, sentado lá, talvez vendo o movimento de entra e sai. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Eram os anjos que estavam chegando exatamente para destruir Sodoma. Mas eles foram enviados lá para exatamente retirar Ló a pedido de Abraão. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. No verso 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, a Bíblia explica, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. Os homens da cidade foram na casa de Ló. Que juiz é esse que não tinha o respeito daquela comunidade? E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Meu Deus, pensavam que eram homens, eram os anjos. Solta eles para que nós abusemos deles. Olha a intenção que eles queriam fazer. Irmãos, nós vemos que ele vive uma vida dupla, porque no versículo 1 você viu que ele se dobrou, ele se prostra diante dos anjos de Deus com o rosto em terra. Ele procurou agradar os anjos do Senhor. Mas quando os libertinos e devassos sodomitas cercam a sua casa para abusarem dos seus hóspedes, vamos ver como é que ele trata aqueles homens. No verso 6: saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Trata os libertinos, os devassos, de irmãos. Afinal, a quem ele queria agradar? A Deus ou aos homens? E na sequência ele diz: eu tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. E eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ele chama eles de irmãos, mas eles chamam ele de estrangeiro e não tiveram a menor consideração com ele. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão: triste é fazer concessão ao mundo, viu? Quando nós fazemos concessões ao mundo, o mundo não tem consideração para conosco. O mundo tem faro, ele sente o cheiro. Para Pedro disseram: a tua linguagem te faz conhecido. Ló perde o referencial de moralidade pelo seu envolvimento com o mundo. E o que mais nos chama a atenção aqui é o que ele disse no verso 8: eu tenho 2 filhas virgens, e eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. O quê? Para evitar uma tragédia, lança mão de um mal tão grave.
E o que significa esta maneira amoral de agir, irmãos? Essa é a escapatória de um crente rebocado que, conhecendo a Deus, preferiu não andar com ele e se juntar com o mundo. Esse comportamento decepcionante é uma prova evidente de que a consciência do crente que navega em águas turvas acaba por se embotar completamente. O crente a reboque interessa-se mais pela prosperidade da família do que pela salvação dela. Ló, o que ele fez? Ele casou-se com uma mulher que amava mais as coisas do mundo do que a Deus. A mulher de Ló não era convertida. Ló não buscou a vontade de Deus para se casar. O coração da mulher dele estava arraigado em Sodoma. Ela amava a riqueza e não a Deus. Ela amava o mundo e não o céu. As coisas de Deus não empolgavam a família de Ló. Ló, o crente a reboque, não ministrou a palavra à sua esposa. Ló, o crente a reboque, não orava com a sua família. Ló não falava de Deus para a família. Ló, depois de liberto das mãos dos seus conquistadores, volta para Sodoma e para lá leva de novo a sua família. Ló não ajudou a sua mulher a crer na palavra de libertação que o anjo lhes trouxe. Ló, o crente a reboque, torna-se juiz da cidade, mas não era o sacerdote no seu próprio lar. Ló, o crente a reboque, ele era um homem de projeção, ele cuidava dos problemas dos outros, mas ele não orava com a família. Ele não ensinava as coisas de Deus para a sua família. Quantas pessoas buscam a projeção, estão preocupados com a prosperidade da família, mas não estão nem aí se a família vai para o inferno quando morrer ou não. Não estão preocupados com a salvação. Muitos lares hoje estão em crise, porque morreu o culto doméstico. Não há comunhão mais ao redor da mesa. A televisão ocupou o lugar do altar da família. As filhas de Ló são entregues para namorar e casar com homens que não temem a Deus. Ló, o crente a reboque, se propõe a entregar as suas filhas aos próprios libertinos. A decadência moral de Sodoma, ela era também desavergonhada, porque as coisas aconteciam abertamente em público. A violência, eles queriam abusar sexualmente dos estrangeiros. Eram obstinados. Na hora que eles foram agarrar os anjos, cegaram eles. Mesmo assim, mesmo cegos, eles procuram a porta para atacar Ló. E era uma decadência generalizada. A Bíblia deixou claro, e muito claro, que não eram só os moços, os velhos também estavam juntos. Quarto e último ponto: um crente a reboque é ágil para ir para a cidade do pecado, mas é vagaroso para sair dela. O coração da família toda de Ló estava em Sodoma. Por isso, Ló hesita em sair de Sodoma. Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha a reação dos genros dele aqui. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O crente a reboque, Ló, ele não tinha autoridade para pregar para os seus genros. Quando ele lhes fala, eles pensam que ele estava gracejando. Não tinha autoridade. Os jovens, então, não levam a sério a palavra de Ló. Talvez Ló nunca tivesse falado sério com eles, por isso não acreditaram nele agora.
Ló prega para os genros, mas Ló, por sua vez, também não vive o que prega. Manda-o sair da cidade condenada, mas ele mesmo está agarrado a ela, e ele só sai de lá se for rebocado. Os anjos, eles chegam lá, apertam com Ló, mas eles se demoram, irmão. Eles acabam arrastando ele, o despejam, o tiram à força da cidade condenada. Ele sai rebocado. E quando já estavam lá, fora da cidade, um anjo lhe disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, e nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Aqui ele estava dizendo isto para Ló, e Deus está dizendo para mim e para você: não há segurança para Ló onde ele estava. Assim também, se você que está me ouvindo agora não sair da sua Sodoma, se você não deixar o seu pecado, se você não se converter, se você não deixar de ser um crente a reboque e passar a ser um crente verdadeiro, você vai perecer junto com toda a sua ganância, a sua cobiça e a sua Sodoma. Não há segurança para você em seus pecados não perdoados. Não há esperança para você. Ou você foge desse mundo tenebroso, da ira vindoura, ou então você acabará morrendo nos seus pecados. Não há segurança também para você nos seus pecados não abandonados. Não há salvação para o bêbado, se o bêbado não deixar a bebida. Não há salvação para o impuro, se ele não deixar a impureza. Não há salvação para o mentiroso, se ele não abandonar a mentira. Se Ló está lá para ser salvo, o que ele tem que fazer? Você está na cidade condenada, você está em meio a um povo condenado. Mas se tem plano de salvação para você, se Deus mandou a salvação para você, o que você tem que fazer é sair do meio da cidade condenada, sair do meio do povo condenado. Você deve sair a toda pressa. Ló precisa deixar os seus antigos companheiros. Ló precisa deixar os seus antigos confortos. Ló não pode parar para querer argumentar. Ficar em Sodoma é sinônimo de perder tudo. Perder os bens, perder a família, perder os amigos e perder a própria vida. Ficar, permanecer em Sodoma é perecer depois de ter sido avisado. Ele não tinha desculpas, ele foi avisado. Você não tem desculpas. Deus tem te avisado há quanto tempo? Você é um crente a reboque? Ou você é um crente verdadeiro? Crente a reboque está com o olho mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E a mensagem para Ló, ela veio na última hora, no apagar das luzes. Naquela mesma manhã que Ló saiu da cidade, Sodoma foi destruída pelo fogo de Deus. Mais um dia em Sodoma teria sido tarde demais. Nós não sabemos quando o fogo vai cair sobre a nossa Sodoma. Saia logo, não espere mais, porque amanhã já pode ser tarde demais. Ló só saiu de Sodoma rebocado à força, na marra. Gênesis 19:16 diz: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Que texto forte! Ele se demorava, ele foi avisado, mas ele não queria sair.
Ele estava em dúvida. Você tem sido avisado, a última hora está chegando, e você insiste em permanecer na condição que estava. O coração de Ló ficou lá. Sabe por quê? É porque lá é que estavam os seus tesouros. Os seus bens pereceram lá, os seus amigos pereceram lá, os seus genros pereceram lá, até a sua mulher, que olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Ló saiu de Sodoma na última hora, e ele foi salvo já com o cheiro da fumaça. Por que Ló é rebocado de Sodoma? Primeiro, nós vemos em Gênesis 19:16, na parte B, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ele conseguiu sair na última hora pela misericórdia do Senhor. E ele foi rebocado de Sodoma porque Abraão intercedeu por ele. Oh, aleluia. Gênesis 19:29 diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Por isso ele saiu rebocado, ainda conseguiu sair pela misericórdia do Senhor e pela intercessão de Abraão. Queridos, no capítulo 14 nós vimos que Abraão salvou Ló pela espada. No capítulo 19, Abraão salva Ló pela oração. Abraão tinha orado naquela noite por Sodoma e por Ló. Por isso, Deus livrou Ló. Amado irmão, amada irmã, hoje, enquanto eu estou aqui lhe falando, quem sabe a sua mãe, ou o seu pai, ou a sua esposa, ou o seu marido, estejam orando por você. Tudo aquilo em que Ló investiu na vida, pereceu. Todos os seus bens pereceram. Ló não salvou nenhum cabrito. Péssimo investimento para quem colocou o seu coração na riqueza aqui da terra e não ajuntou tesouros lá no céu. E a família de Ló terminou em grande tragédia. A sua mulher virou uma estátua de sal. Os seus genros viraram cinza e pereceram no juízo da cidade. Em Gênesis 19, do 30 ao 38, não tenho tempo para ler aqui, mas nós vamos ver aí nesse texto algo terrível. As filhas de Ló acabaram por coabitar com o próprio pai numa relação incestuosa. As suas filhas tornaram-se suas mulheres, e ele, ao mesmo tempo, tornou-se avô dos seus filhos e pai dos seus netos. A descendência de Ló, os moabitas e os amonitas, eles foram, irmãos, um pesadelo ao longo dos séculos para o povo de Deus. Eles prostraram-se a vida toda enquanto existiram diante de deuses falsos. E a única coisa boa que eu consigo me lembrar na história dos moabitas é de Ruth, porque Ruth conviveu com Noemi e resolveu ela que o povo dela seria o povo de Noemi e que o Deus dela seria o Deus de Noemi. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A única coisa boa que os moabitas nos deram. E Ruth acabou entrando para a genealogia de Jesus. A única coisa boa, mas por causa da vontade dela e não da de seu povo. Irmãos, triste herança para um crente rebocado. Triste herança para um crente que amou o mundo, que acabou perdendo tudo, exceto a salvação, por causa da misericórdia de Deus. Encerro lhe perguntando, querido, como tem sido a sua caminhada até agora? Você tem sido como aquele veleiro,
soprado pelo vento do Espírito Santo que dirige os teus passos, que dirige o teu rumo? Ou você tem sido como aquele pequeno barquinho que anda rebocado pelo veleiro? Você tem sido como Abraão? Ou você tem sido como Ló? A vida de Ló, queridos, ela é por si só, hoje aqui para nós, como uma trombeta solene de Deus, tocando e soando aos nossos ouvidos. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, os martelos dos obreiros, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para destruição. As cidades estão desertas, sua agitação já parou. Sai a última notícia, e a última notícia é que Jesus Cristo já voltou. Com a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Programa Momentos com Jesus.